Aumentam os protestos contra o IOF. Ministério da Fazenda passa a admitir análise de alternativas à proposta para evitar prejuízo. Polícia Federal descobre grupo de extermínio que tinha na lista os nomes dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Ministra do Meio Ambiente Marina Silva recebe manifestações de apoio um dia depois de tumulto e bate-boca com senadores. Comércio e rede hoteleira de Santa Catarina prepara movimento extra com a chegada de onda de frio junto com os turistas. Novo esquema de distribuição de comida é suspenso para os habitantes da faixa de Gaza. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugere negociação com presidentes da Rússia e Estados Unidos para acabar com a guerra. Mais uma onça invade o perímetro urbano do Pantanal Sul-Mato-Grossense e preocupa autoridades. E com a redução cada vez maior da compra de livros, as bibliotecas comunitárias são a melhor alternativa à leitura dos brasileiros. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A investigação do assassinato de um advogado no Mato Grosso levou a Polícia Federal a descobrir uma quadrilha de extermínio. Na relação de quem deveria ser executado estavam os ministros do STF Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, além do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira a 7ª fase da Operação Cisâmines, que investiga suspeitos de vazamentos e venda de decisões em gabinete do Superior Tribunal de Justiça. Nesta nova fase, a polícia procura recolher provas que indiquem os nomes de todos os envolvidos no esquema. Durante as investigações foi descoberto a existência de um grupo criminoso denominado Comando C4, suspeito pelas práticas criminosas que envolvem espionagem e homicídios sob encomenda. Segundo a PF, a organização criminosa formada por militares, ativos e da reserva e civis cobrava valores elevados para atuar contra políticos e civis. Além da coleta de provas, a PF também tem como objetivo investigar os possíveis mandantes e eventuais coautores do homicídio do advogado Roberto Zampieri, morto em 2023 em Cuiabá, em frente ao seu escritório. Por determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 4 ordens de monitoramento eletrônico e 6 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Entre os presos preventivos nessa fase da operação está Aníbal Manuel Laurindo, apontado pela polícia de Mato Grosso como suspeito de ser mandante do assassinato de Zampieri. Também foram alvos o coronel reformado do Exército, Etevaldo Luiz Cassadini de Vargas, que era suspeito de intermediar o crime, o instrutor de tiro Edilerson Fialho e o pedreiro Antônio Gomes da Silva, suspeito de ser o autor dos disparos. Também são cumpridas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato e saída do país e o recolhimento dos passaportes de outros 4 investigados. Após a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ter sido alvo de embate com senadores, hoje ela recebeu apoio da nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, durante a cerimônia de posse para o cargo no Ministério das Mulheres. O episódio envolvendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi alvo de ataques dos parlamentares no Senado ontem na Comissão de Infraestrutura. O assunto foi levantado em diferentes momentos do evento de transmissão de cargo do Ministério das Mulheres. Nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, fez duras críticas aos ataques dirigidos à ministra Marina Silva durante uma audiência no Senado. Mais uma vez, nós ficamos estarrecidas, a gente nunca imagina que vai acontecer de novo, não é? Porque são décadas de muita luta das mulheres, né, no sentido de serem respeitadas, de serem tratadas de fato com igualdade. As mulheres na política já mostraram a que vieram, a sua garra, a sua responsabilidade, a sua competência e
ver isso acontecer com a ministra, justamente com a ministra Marina, que é uma mulher que tem uma história incrível, né, de resistência e que de fato nunca abaixou a cabeça, foi enfrentando tudo e hoje é reconhecida no mundo pelo trabalho que faz. E justamente porque o tema do meio ambiente, do clima, é um tema polêmico, é um tema que contradiz muitos interesses, ela volta e meia, né, é atacada e tem sempre um contraditório. Em discurso, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pediu que a solenidade se tornasse um gesto de apoio à ministra do Meio Ambiente. Marina Silva participou de uma audiência na Comissão de Infraestrutura no Senado Federal para debater a criação de unidades de conservação na região norte, em relação à exploração da margem equatorial. Durante a sessão, a ministra teve episódios seguidos de desentendimentos e bate-boca com senadores. Em determinado momento da audiência, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que a mulher merece respeito, a ministra não. Marina então exigiu um pedido de desculpas que não foi atendido. E a ministra decidiu se retirar do local. O que aconteceu ontem no Senado é imperdoável, imperdoável. Como o ataque que ela sofreu como ministra, como mulher, como cidadã. A gente não pode mais deixar que essas coisas aconteçam sem a gente mostrar nossa profunda indignação. A divergência de ideias, a disputa pelas ideias faz parte da democracia. Ninguém quer impor nenhuma posição. Agora, o desrespeito e a forma como as pessoas são tratadas, e especialmente ontem a ministra Marina foi tratada, merece todo o nosso repúdio. A Marina tem uma história que tem que ser respeitada, coragem de enfrentar temas que são absolutamente importantes para o desenvolvimento desse país. E ontem ela foi vítima de um ato covarde. O líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas do Maranhão, criticou os ataques sofridos pela ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado, a qual tinha sido convidada, e disse que, apesar de ter discordâncias políticas com a ex-senadora, ela merece ser respeitada. Em defesa da ministra do Meio Ambiente, a líder da bancada feminina no Senado, Leila Barros, do PDT, do Distrito Federal, disse que irá trabalhar para impedir qualquer tentativa de convocar a ministra Marina Silva para depor novamente em comissão da Casa. Em nota oficial, a bancada feminina classificou as falas como misóginas e sexistas e acusou os parlamentares de violarem o regimento interno do Senado ao cortar o microfone da ministra Marina Silva e impedir seu direito de resposta. De acordo com as senadoras, a sessão foi marcada por uma tentativa de silenciamento e por expressões do machismo estrutural. As senadoras também se solidarizaram com a ministra do Meio Ambiente e cobraram respeito à presença feminina no parlamento. O governo do Distrito Federal decidiu fechar temporariamente o Jardim Zoológico de Brasília. 2 pássaros foram encontrados mortos nas dependências do local, o que causou tensão para possíveis casos de gripe aviária. Segundo o comunicado divulgado pelo governo do Distrito Federal, não houve outro caso suspeito registrado até o momento. O fechamento preventivo do zoológico seguiu os protocolos de biossegurança para proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes. A reabertura do parque será avaliada assim que os resultados laboratoriais forem concluídos e não houver risco à saúde pública. Além deste caso, na capital brasileira, outro em Minas Gerais foi flagrado com um ganso e um pato. Apesar de não interferir na carne de frango, os casos provariam que a gripe aviária chegou ao Brasil através de aves migratórias. Cientistas chegaram a uma conclusão preocupante com as pesquisas sobre a carne vermelha. Os resultados são divergentes e dependem de quem encomendou o estudo. Segundo eles, o alimento pode fazer bem ou mal, dependendo do interesse de quem pediu a análise. Em uma revisão publicada recentemente no American Journal of Clinical Nutrition, cientistas chegaram a uma conclusão preocupante. A carne vermelha parecia mais saudável em estudos financiados pela indústria da carne vermelha. A informação não é uma novidade para quem está familiarizada com as pesquisas de nutrição e com a falta de financiamento do governo para realizá-las. O problema é que estudos vinculados à indústria podem levar ao consumidor dados equivocados, trazendo consequências para a saúde dele. Levantamentos anteriores bancados pela
indústria do açúcar, por exemplo, minimizaram a relação entre o açúcar e condições de saúde, como obesidade e doenças cardíacas. E pesquisas financiadas pela indústria de álcool sugeriram que o consumo moderado poderia fazer parte de uma dieta saudável. Segundo Miguel Lopes Moreno, pesquisador da Universidade Francisco de Vitória, na Espanha, que liderou a nova análise, carnes processadas como bacon e linguiça têm sido associadas ao risco de doenças cardíacas, mas as evidências para carne vermelha não processadas como bifes e costeletas de porco não têm tido essa repercussão. Moreno e sua equipe de instituições de pesquisa na Espanha analisaram 44 ensaios clínicos publicados entre 1980 e 2023. Os estudos investigaram como o consumo de carne vermelha não processada pode influenciar o risco dos participantes de desenvolver doenças cardiovasculares, incluindo medições de colesterol, pressão arterial e níveis de triglicéridos. Dos 44 estudos, metade foram feitos nos Estados Unidos, com adultos que comeram carne vermelha não processada. Alguns incluíram adultos saudáveis, enquanto outros focaram em participantes com fatores de risco para doenças cardiovasculares, como colesterol alto ou obesidade. Entre as 44 pesquisas, 29 foram financiadas por grupos da indústria vinculadas à carne vermelha. Os demais foram custeados por subsídios governamentais, instituições acadêmicas ou fundações sem fins lucrativos, sem vínculos com a indústria. A nova revisão conclui que, no geral, os estudos sobre carne vermelha financiados pela indústria negligenciaram comparar a carne vermelha com toda a variedade de alimentos que as pessoas podem comer, incluindo opções boas para o coração, como grãos integrais ou fontes de proteína vegetal, como tofu, nozes ou leguminosas. Em vez disso, algumas pesquisas compararam carne vermelha não processada com outros tipos de proteína animal, como frango ou peixe, ou com carboidratos como bagels, massas ou arroz. Já os estudos financiados de forma independente compararam a carne vermelha com diferentes dietas, incluindo outros tipos de carne, grãos integrais e alimentos vegetais saudáveis para o coração, como produtos de soja, nozes e feijões. Essa perspectiva mais abrangente oferece um quadro mais completo dos riscos ou benefícios da carne vermelha. De acordo com os especialistas em nutrição, é possível ter um espaço para ambas as fontes de proteína em uma dieta saudável. No entanto, estudos comparando fontes de proteína vegetal de alta qualidade com carne vermelha não processada evidenciam que as proteínas vegetais são melhores para a saúde. E a seguir aumentam os protestos contra o IOF e o Ministério da Fazenda passa a admitir análise de alternativas à proposta para evitar prejuízo. E Comércio e Rede Hoteleira de Santa Catarina prepara movimento extra com a chegada de onda de frio junto com os turistas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou hoje com representantes dos banqueiros sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras. Só ouviu críticas. Depois da reunião, o secretário da Fazenda admitiu alterações na medida. No Congresso também sobram reclamações. Desde a publicação do decreto que elevou o IOF, propostas de decreto legislativo foram apresentadas na Câmara e no Senado com o intuito de barrar a medida. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, pretende explicar os detalhes da política aos parlamentares com o argumento de que, sem o reforço de arrecadação, haverá necessidade de cortes em outras áreas, como as emendas parlamentares que, segundo aliados do governo, podem sofrer redução de até 12 bilhões de reais. No Congresso, parlamentares da base governista e da oposição avaliam que o Executivo poderá ter de recuar ainda mais. Muitos veem a proposta de decreto legislativo como instrumento de pressão para forçar uma revisão do aumento do imposto. Caso essas propostas avancem para a votação, a leitura é de que o governo tende a ser derrotado, o que poderia resultar na anulação completa do decreto. Nos últimos dias, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem escutado críticas de colegas sobre o aumento do IOF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deverá reunir os líderes partidários da casa nesta quinta-feira para tratar do assunto. Mota havia se manifestado nesta última segunda-feira em suas redes sociais, em que afirmou que o país não precisa de mais impostos, mas sim de redução no desperdício de recursos públicos. O decreto publicado na quinta-feira passada estabeleceu o aumento das alíquotas de IOF sobre planos de previdência privada, operações de crédito para empresas e transações cambiais que afetam tanto pessoas físicas quanto jurídicas. A estimativa da Fazenda é que, com a medida, a arrecadação federal cresça em cerca de 20 bilhões de reais em 2025 e 41 bilhões em 2026.
No entanto, diante da forte reação do mercado, o governo recuou parcialmente no mesmo dia, retirando a tributação adicional sobre investimentos de fundos no exterior. A expectativa agora é que o ministro Fernando Haddad anuncie, possivelmente na sexta-feira, como será compensada essa perda de arrecadação estimada em R$1,5 bilhão. Nos bastidores, o episódio causou atrito entre a equipe econômica e a Casa Civil. Ministérios trocaram acusações sobre vazamentos de informações e interpretações divergentes das decisões tomadas no Palácio do Planalto. A situação se agravou após a entrevista concedida por Fernando Haddad, em que ele afirmou que o aumento do IOF foi discutido na mesa do presidente, que convoca os ministros que considera pertinentes. A declaração gerou desconforto também na Secretaria de Comunicação. Apesar do recuo parcial, entidades representativas de setores como indústria, comércio, agronegócio, bancos e seguradoras continuam pressionando o Congresso contra o aumento do imposto. Em manifesto divulgado antecipadamente, afirmam que a medida eleva os custos do setor privado e foi recebida com preocupação. A fila real do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, ultrapassou a marca de 10 milhões de pedidos de requerimentos em março. O número equivale a quase 4 vezes o tamanho da fila oficial divulgada pela autarquia, com 2.700.000 pessoas. O Instituto tem divulgado a fila oficial com base nos pedidos de aposentadorias, pensões, auxílio-reclusão, salário maternidade, benefício por incapacidade, benefícios assistenciais e benefícios concedidos por legislação específica. Não são incluídas as categorias que estão no topo da lista de pedidos represados, como o seguro-defeso, benefício pago a pescadores artesanais a locais em que a pesca é proibida durante o período de reprodução dos peixes. Na conta, também ficam de fora os recursos. Quando uma pessoa pede um benefício que é negado, ela pode recorrer. Ela continua na fila, mas some da lista oficial da fila de pedidos. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo reafirmou que o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que proíbe o transporte de passageiros por motocicletas via aplicativo, é inconstitucional. O novo parecer entrou no vai e vem judicial, que resultou na suspensão do serviço na cidade. Se descumprirem a decisão, a multa diária para as empresas Uber e 99 será de R$30 mil. A companhia aérea brasileira Azul pediu recuperação judicial. O mecanismo foi acionado nos Estados Unidos, onde é mais fácil negociar dívidas para pagar as contas. No primeiro trimestre deste ano, uma das maiores empresas do país enfrentava uma dívida superior a R$30 bilhões, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O problema começou, e só aumentou, durante a pandemia. A Azul era, até então, a única entre as grandes companhias aéreas brasileiras que ainda não havia acionado a justiça americana para renegociar suas dívidas. A Gol e a Latam já haviam tomado essa medida e conseguiram se reestruturar. Nos Estados Unidos, o processo é mais ágil. Além da menor burocracia, surgem investidores dispostos a ajudar empresas endividadas. E mais, o pagamento do aluguel das aeronaves pode ser suspenso temporariamente. Boa parte da frota das companhias aéreas não é própria. São aviões fretados, o que representa um forte peso na dívida total. Por isso, algumas aeronaves deverão ser devolvidas. Apesar da crise, a Azul ainda se posiciona como a principal companhia aérea do Brasil, em volume de operações. São cerca de 900 voos diários para mais de 150 destinos nacionais e internacionais. Em nota, a direção da Azul, que tem quase 15 mil empregados, informou que continuará operando normalmente, com pagamento de salários e planos de atendimento ao consumidor. Depois do pedido de recuperação judicial, a Bolsa de Valores de São Paulo tirou a Azul de todos os índices acionários. Os papéis da empresa estavam desabando e puxando o Ibovespa para baixo. No caso do dólar, o que mais pesou foi o receio de que o governo vai perder a disputa pelo aumento do IOF. A moeda subiu 0,89% e fechou cotada em quase R$ 5,70. Na Bolsa, a queda foi de 0,47% aos 138.888 pontos.
A rede hoteleira das cidades da Serra de Santa Catarina está cada vez mais lotada. Além disso, a expectativa do comércio é de bons movimentos, graças à expectativa de muito frio, que normalmente vem acompanhado por turistas. A chegada da primeira onda de frio extremo e chance de neve em Santa Catarina deve atrair a primeira onda de turistas para a Serra, onde eles buscam frio e, é claro, apreciar o fenômeno climático. Por isso, as cidades da região se preparam para essa primeira grande demanda, que já é um teste para a temporada, assim como a cidade de Urubici, que já trabalha junto com os comerciantes a expectativa de uma boa temporada. A CDL tem trabalhado junto com o trade turístico para que a gente garanta uma experiência acolhedora e inesquecível para todos os visitantes que passam pela nossa cidade. Além disso, a gente conta também com a Operação Inverno do Governo do Estado, que aumenta o efetivo de policiamento durante toda a temporada aqui na cidade. Isso já garante mais segurança, mais tranquilidade para todo mundo que nos visita. A rede hoteleira está com ocupação de 90% e a tendência é de lotação até o final da semana. São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Jardim da Serra são as cidades de Santa Catarina que geralmente registram neve. Além dos turistas, as cidades já estão preparadas para acolherem as pessoas em situação de vulnerabilidade social, com abrigos, com roupas quentes e alimentação para terem conforto nesses dias de temperaturas muito baixas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu 4 frentes de ação contra pessoas que têm atitudes que, segundo ele, ameaçam o governo americano. Entre as pessoas ameaçadas está o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de ter liderado uma trama golpista para impedir a posse de Lula na presidência da República em 2022. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou uma nova política que restringe vistos para estrangeiros que praticarem censura a americanos. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou ser inaceitável autoridades estrangeiras emitirem mandados contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos por postagens feitas em solo americano, ou exigirem que plataformas americanas adotem políticas globais de moderação que interfiram no país. Bolsonaristas avaliam que Moraes e outros integrantes do Judiciário e da Polícia Federal podem ser alvos diretos dessa medida. A empresa de mídia de Donald Trump, dona da Truth Social, e a plataforma Rumble moveram ação conjunta contra Moraes em tribunal federal na Flórida. Elas afirmam que as ordens de Moraes determinando o fechamento da conta do influenciador bolsonarista Alan dos Santos e o fornecimento de seus dados violam a soberania dos Estados Unidos, a Constituição americana e as leis do país. Em fevereiro, após a decisão de Moraes de bloquear a plataforma, o Departamento de Estado postou mensagem em que citou o Brasil e afirmou que punir empresas americanas por se recusarem a praticar censura vai contra os valores democráticos. Em resposta, Moraes falou em soberania e lembrou que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei nomeado Sem Censores em Nosso Território, que visa impor sanções como cassação de visto, deportação e veto de entrada nos Estados Unidos. Há autoridades estrangeiras que violarem a primeira emenda, que trata da liberdade de expressão, nos Estados Unidos. Aliados de Bolsonaro afirmam que Moraes se enquadraria nos critérios desta lei, caso seja aprovada. O secretário de Estado Marco Rubio declarou que há grande possibilidade de o governo Trump aplicar sanções pessoais diretas contra Moraes, usando a lei Magnitsky, que permite punições unilaterais por violações graves de direitos humanos. As sanções estudadas incluem bloqueio de bens nos Estados Unidos, congelamento de contas, inclusive em bancos brasileiros com operação lá, e proibição de entrada no país. Essa pressão é impulsionada pela atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, junto a autoridades, congressistas e figuras como Elon Musk, dono da rede X, que já travou embate com o ministro Alexandre de Moraes.
E a seguir, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugere negociação com presidentes da Rússia e Estados Unidos para acabar com a guerra. E novo esquema de distribuição de comida é suspenso para os habitantes da faixa de Gaza. O ex-assessor de gabinete do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que foi obrigado a participar da live em que o ex-presidente Bolsonaro desqualificou as urnas eletrônicas. Antônio Ramiro Lourenço foi uma das pessoas ouvidas no inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado. E ele é testemunha da defesa. O Supremo Tribunal Federal deu continuidade à segunda rodada de depoimentos das testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A audiência ocorreu por videoconferência e iniciou às 8 horas da manhã, sob condução do ministro Alexandre de Moraes. Essas oitivas integram um grupo de 26 testemunhas indicadas pela defesa de Torres. O conteúdo integral das falas das testemunhas serão incorporados aos autos do processo apenas após a conclusão das audiências previstas para o dia 2 de junho. As sessões fazem parte da tramitação da seção penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado supostamente articulada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Torres, Bolsonaro e outros integrantes do governo respondem como réus nesse processo. A Procuradoria-Geral da República sustenta que o núcleo responsável pela tentativa de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estaria formado por altos membros civis e militares do governo anterior. Na terça-feira, o STF já havia ouvido testemunhas de defesa indicadas por Torres, que abordaram temas como os acontecimentos do 8 de janeiro e a operação da Polícia Rodoviária Federal realizada durante o segundo turno das eleições de 2022. Segundo a Procuradoria, essa operação teve o objetivo de dificultar o acesso de eleitores da região Nordeste às urnas, estratégia que, se confirmada, caracterizaria a interferência no processo eleitoral. Ao todo, o Supremo pretende ouvir 82 testemunhas nessa fase processual. Até o momento, foram colhidos 38 depoimentos, enquanto 10 testemunhas desistiram e 2 enviaram declarações por escrito. Restam ainda 32 pessoas a serem ouvidas para que esta etapa seja finalizada. Além das testemunhas indicadas por Anderson Torres, a agenda desta semana também prevê os depoimentos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do general Walter Braga Neto. A polícia do Paraná desarticulou uma quadrilha que fraudava soja e fertilizantes em esquema de 15 milhões de reais. A organização criminosa era responsável por furtar, adulterar e revender ilegalmente as cargas com o alimento. Ao todo foram cumpridos 135 mandados, entre eles 37 de prisão preventiva, 41 de busca residencial, 17 de apreensão de caminhões e carretas, além de 40 ordens de sequestro de bens. As ações ocorreram simultaneamente em cidades do Paraná e a capital de Goiás e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que atuou desde a fase investigativa. As buscas, que tiveram início em 2022, começaram após o furto de uma carga de fertilizantes avaliada em quase R$100 mil. Foi então que a polícia conseguiu identificar mais de 100 cargas desviadas em um esquema que envolvia a adulteração dos produtos como areia, calcário e silicato, antes da revenda ilegal. Parte da soja que foi adulterada chegou a ser exportada e contaminou lotes inteiros. Para conseguir concluir esse crime perfeito, a quadrilha utilizava empresas de fachadas e aliciava motoristas para desviar as cargas. A Polícia Civil Paranaense apura os crimes como furto qualificado, falsidade ideológica, receptação, adulteração de produtos agrícolas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O bilionário Elon Musk disse hoje que deixará a liderança do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Com mais de 4 meses na função, ele deveria ter se apresentado ao Congresso para apresentar relatórios financeiros e atender a exigências de controle e transparência, o que não ocorreu. Após um período marcado por controvérsias e expectativas frustradas, o empresário Elon Musk tem demonstrado insatisfação com um determinado projeto de lei
da administração Trump, que aumentaria o déficit orçamentário ao invés de reduzi-lo. O bilionário agradeceu o presidente Donald Trump. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o exército matou o suposto líder do movimento islamista palestino Hamas em Gaza. Com o conflito na região, um palestino morreu e outros 48 ficaram feridos durante uma distribuição de ajuda humanitária feita por uma fundação apoiada por Israel e pelos Estados Unidos. A distribuição de ajuda humanitária para o território palestino enfrenta uma crise sem precedentes. A organização tem uma origem pouco clara e tem o apoio dos Estados Unidos. O Escritório de Direitos Humanos da ONU nos territórios palestinos diz que 48 pessoas ficaram feridas quando uma multidão desesperada avançou na direção de um centro de distribuição de alimentos e de ajuda na cidade de Rafah, na faixa de Gaza. Tropas israelenses dispararam tiros de advertência contra milhares de palestinos famintos. Após quase 3 meses de bloqueio israelense, a entrada de qualquer ajuda humanitária, o que levou à escassez de alimentos e de remédios no território. Milhares de palestinos correram para receber os primeiros suprimentos da iniciativa israelense chamada de Fundação Humanitária de Gaza e um centro de distribuição no que restou da cidade de Rafah. O episódio escancarou não só a crescente situação de desespero no território perseguido pela guerra, mas também falhas na atuação de uma misteriosa organização novata, apoiada pelos Estados Unidos e Israel, para liderar iniciativas de ajuda humanitária em Gaza, coordenando ONGs e grupos com mais experiência na região. A população palestina continua sob bombardeios e a Defesa Civil da faixa de Gaza relatou que várias mortes estão acontecendo em ataques aéreos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o exército matou Mohamed Sinwar, suposto líder do movimento islamista palestino Hamas em Gaza, o irmão do ex-líder Yoav Sinwar, assassinado. Em 600 dias da Guerra do Renascimento, de fato mudamos a face do Oriente Médio. Expulsamos os terroristas do nosso território. Entramos na faixa de Gaza à força. Eliminamos dezenas de milhares de terroristas. Eliminamos Yahya Sinwar e Mohamed Sinwar. Após as mortes de vários líderes do Hamas nos últimos 19 meses, Mohamed Sinwar estava no centro das decisões relacionadas às negociações indiretas com Israel, a questão dos reféns israelenses mantidos em Gaza e a gestão do braço militar. O Hamas ainda não reagiu às declarações de Netanyahu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs nesta quarta-feira uma reunião trilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A ideia dele, pelo menos para as câmeras, é acabar com a guerra que começou há 3 anos. Volodymyr Zelensky está em Berlim, capital da Alemanha, onde se reuniu com o novo chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz. O chanceler alemão é defensor da ampliação dos investimentos em defesa e tem se posicionado como aliado de Kiev. A postura foi criticada pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que classificou os planos alemães como muito preocupantes. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a Ucrânia lançou na noite de terça-feira quase 300 drones contra o território russo. Moscou informou que a maioria foi interceptada por suas forças de segurança russa. Nos Estados Unidos, Trump, que assumiu seu novo mandato prometendo encerrar a guerra em 24 horas, tem demonstrado frustração com a falta de progresso nas negociações. O presidente ucraniano afirmou ainda esperar novas medidas de Washington contra Moscou, especialmente nos setores energético e financeiro. No fim de semana, Donald Trump escreveu
escreveu em sua plataforma Truth Social que sempre teve boas relações com Putin, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco. Desde o início do conflito, mais de 20% do território ucraniano permanece sob controle russo, incluindo a Crimeia, anexada em 2014. Dezenas de milhares de pessoas morreram e regiões inteiras do leste e sul da Ucrânia foram devastadas. Na semana passada, o Kremlin mencionou um memorando com as condições para um acordo de paz, mas, segundo Zelensky, Kiev ainda não recebeu o documento. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia estaria reunindo mais de 50 mil soldados na frente de batalha na região ucraniana de Sumy, de acordo com informações de Kiev. Segundo Zelensky, a Rússia quer preparar uma ofensiva contra Sumy. Os russos intensificaram seus ataques na região fronteiriça desde que o exército ucraniano foi expulso da região russa vizinha de Kursk em março deste ano. E a seguir, com a redução cada vez maior da compra de livros, as bibliotecas comunitárias são a melhor alternativa à leitura dos brasileiros. E mais uma onça invade o perímetro urbano do Pantanal Sul-Mato-Grossense e preocupa autoridades. A maior e mais poderosa espaçonave construída na história explodiu sobre o Oceano Índico. O elemento central dos planos de Elon Musk para a colonização de Marte estava nos momentos finais de seu mais recente teste. O 9º voo da Starship não completou a missão de forma esperada. Foi a terceira vez consecutiva em que houve erros em um voo teste da SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk. A viagem partiu do Texas, nos Estados Unidos, e não foi tripulado, assim como nas missões anteriores. Uma das principais falhas foi quando o propulsor Super Heavy explodiu, em vez de fazer a aterrissagem planejada no Golfo do México. Uma transmissão ao vivo mostrou que a nave espacial do estágio superior não conseguiu abrir suas comportas para liberar uma carga útil de simuladores de satélites Starlink. Embora a nave tenha conseguido viajar mais longe que nos testes anteriores, ela apresentou vazamentos de combustível e começou a girar descontroladamente. As equipes, então, liberaram o combustível intencionalmente para limitar a força da explosão esperada, e as câmeras pararam de transmitir cerca de 45 minutos depois do início de um voo programado para pouco mais de 1 hora. O tempo não utilizado significou que a nave não conseguiu chegar à zona de aterrissagem pretendida, em frente à costa ocidental da Austrália. O plano de Elon Musk é ousado. O bilionário acredita que nos próximos 30 anos a SpaceX já terá desenvolvido uma colônia autossuficiente em Marte com capacidade para mais de 1 milhão de pessoas. O Senado aprovou na manhã desta quarta-feira uma PEC que coloca os guardas municipais e agentes de trânsito na grade de integrantes da segurança pública. Atualmente a lista tem policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais, rodoviários federais e policiais rodoviários. A medida garante segurança jurídica às categorias e permite o policiamento pelas guardas, além do acesso a fundos específicos e porte de arma. Agora, a proposta segue para aprovação da Câmara. O governo Lula aposta na PEC como uma forma de conter a queda de popularidade do presidente. A Anvisa suspendeu a fabricação, venda e uso de suplementos vitamínicos para sono e dor muscular. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou a suspensão de vendas, uso, fabricação e propagação de lotes de suplementos alimentares da marca Always Fit e Curcumais Always Fit. A decisão foi feita pela falta de avaliação de segurança para o uso sublingual dos ingredientes contidos no produto. A medida foi publicada no Diário Oficial. A Anvisa alerta que as substâncias sublinguais têm uma absorção corporal, diferente daquelas que são digeridas pelo intestino. Os limites para nutrientes e substâncias bioativas foram estabelecidos para uso oral, e não há indicação para absorção sublingual. Sendo assim, a forma que os nutrientes são absorvidos não teve a segurança comprovada, podendo trazer consequências à saúde de quem consome os suplementos. A empresa ainda não solicitou a atualização das listas e não apresentou os documentos exigidos para regularizar o uso sublingual. Suplemento alimentar líquido de melatonina da marca Always Fit. Suplemento alimentar de óleo de semente de abóbora da marca Always Fit. Suplemento alimentar em gotas de metil B9 e B12 da marca Always Fit. Suplemento alimentar líquido de melatonina spray da marca
marca Always Fit, suplemento alimentar líquido da marca Curcumais Always Fit. Com a proibição, a agência considerou a medida como imediata e determinou o recolhimento dos produtos para amenizar o risco sanitário e não expor mais ainda a população a possíveis riscos. Além disso, a Anvisa solicitou que pessoas que tenham esses produtos em casa devem suspender o uso imediatamente. Os artigos são vendidos para aliviar dores, melhorar o sono e até para o trato urinário. A agência ainda destacou, abre aspas, suplemento não é remédio, portanto, não deve ser usado com essa finalidade, fecha aspas. Mais uma onça pintada foi vista em área urbana no Mato Grosso do Sul. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a onça quase devorou um cão. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma onça chegou ao local conhecido como Praça da Fumaça, no bairro Generoso, que fica bem próximo da fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, aqui em Mato Grosso do Sul. O felino aparece durante a noite à procura de um cão vira-lata que vive nessa casinha improvisada por moradores da região. Por sorte, o cachorro não estava dentro da moradia. Ele estava logo à frente e, quando foi surpreendido pela onça, conseguiu desviar repentinamente da visão do felino e fugir correndo e latindo. A onça então desiste do ataque e vai embora. Além de curioso, esse caso revela um cenário preocupante. Esse é o segundo caso em menos de um mês de aparição de onça pintada no perímetro urbano da cidade, que é conhecida como capital do Pantanal. Autoridades das mais diversas áreas vêm estudando o que seria uma mudança de comportamento do maior felino das Américas. Uma das possibilidades pode ser a falta de comida no habitat natural dos animais, após os incêndios que vêm atingindo o bioma a cada ano. Há pouco mais de um mês, outro caso envolvendo felino chocou o país. Foi a morte do caseiro Jorge Ávalo, de 61 anos, devorado por uma onça no pesqueiro onde trabalhava no Pantanal. Esse foi o primeiro caso de ataque de onça a seres humanos registrado no país. Na época, especialistas alertaram sobre os riscos da prática da ceva, que consiste em oferecer comida aos animais com o intuito de que apareçam próximo às propriedades. Isso faz com que os bichos percam o medo natural dos humanos e passem a associar os homens à oferta de alimento. Apesar de comum, essa é uma das práticas que pode estar colocando em risco o ecossistema pantaneiro. O venezuelano Miguel Navarro do Taleres registrou um boletim de ocorrência na noite de terça-feira, acusando o jogador Bombadilla do São Paulo de xenofobia. Até o momento, o jogador ainda não se apresentou às autoridades. Durante o duelo pela Copa Libertadores entre São Paulo e Tajeres, no estádio do Morumbi, os jogadores Navarro e Bobadilla se estranharam na reta final do jogo, que foi vencido por 2-1 pelo tricolor paulista. O jogador do time argentino tentou deixar o campo, mas foi impedido pelo árbitro Piero Maza. Após a partida, o venezuelano registrou um boletim de ocorrência no 34º DP do Morumbi. E segundo o depoimento de Navarro, o jogador do São Paulo disse que ele era um venezuelano morto de fome. E em lágrimas, Navarro permaneceu até o fim da partida e, ao sair, concedeu entrevista, mas foi breve nas palavras, dizendo que não queria falar sobre o jogo e afirmou que o problema havia sido com Bobadilla. Nesta quarta-feira, a Conmebol abriu uma investigação sobre as acusações de xenofobia sofrida por Navarro. E diante do episódio de discriminação, a entidade pretende colher provas através de imagens e entrevistas para analisar o caso e então decidir se vai abrir um processo contra o atleta são paulino, que admitiu ter discutido com o rival e fez um pedido de desculpas por meio das redes sociais. Em um vídeo publicado, o jogador do São Paulo justificou que nunca teve a intenção de discriminar, mas que no clima de tensão do jogo reagiu mal e justificou que o adversário provocou antes. Caso seja comprovado que o meio-campista do time brasileiro cometeu o ato, ele pode ser suspenso por 4 meses, segundo o artigo 15 do regulamento da Conmebol. O episódio foi registrado na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, o DRAD. O crime de xenofobia nada mais é que a expressão de ódio, aversão e discriminação contra pessoas com base na origem, cultura ou nacionalidade. Esse tipo de preconceito pode se manifestar por meio de atitudes, palavras e ações que rejeitam, excluem e difamam pessoas por ser consideradas estrangeiras. No Brasil, o crime de xenofobia se enquadra como racismo e pode ser punido com prisão de 2 a 5 anos, além da aplicação de multa. Em nota, o São Paulo afirmou que acompanha o caso atentamente, além de repudiar veementemente qualquer manifestação de ódio. O clube ainda afirmou que o atleta nunca apresentou uma conduta disciplinar e receberá apoio institucional, mas mesmo assim, Bobadilla passará por medidas educativas. Uma pesquisa revelou que 53% dos brasileiros não leram um livro nos últimos 3 meses.
muitas vezes pelo preço das obras, o que tirou 7 milhões de leitores da fila de leitores. A alternativa para muitos tem sido as bibliotecas comunitárias. As bibliotecas comunitárias têm se destacado no Brasil e, em especial, em áreas de vulnerabilidade social. Exemplo disso é a Biblioteca Escola de Crescimento Infantil, BCEI, em Paraisópolis, que completou 30 anos e tem um acervo de 13 mil livros e 40 mil associados. Foi na casa de Alexandre Cabral, então com 15 anos de idade, em 1995, que nasceu o embrião do que seria a atual biblioteca. E como é de se imaginar, em uma prateleira há diversas obras em destaque, e nas demais, os livros são separados por temas. Segundo o idealizador, quando ele olha para trás e lembra que a biblioteca era num barraquinho e hoje tem um acervo, se sente orgulhoso. Cabral recorda que no ano seguinte, a BCEI ostentava a medalha de honra ao mérito do livro, que recebeu do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, além do reconhecimento da Biblioteca Nacional como a primeira biblioteca de periferia do Brasil. Dados de 2018 indicam que cerca de 87% das bibliotecas comunitárias estão em áreas periféricas. Muitas foram criadas por coletivos e movimentos sociais, refletindo a força da comunidade em promover a leitura. Juan Barreto, voluntário da BCEI, afirma que a leitura é essencial para a ascensão social e um futuro melhor para a comunidade. Em 2024, novas bibliotecas foram inauguradas, como a Biblioteca Fátima Viana, criada pelo Instituto Jatobás. O governo federal lançou um novo Plano Nacional de Livro e Leitura, que tem o objetivo de fortalecer bibliotecas públicas e comunitárias. O plano inclui a democratização do acesso à leitura e o fomento à cadeia produtiva do livro. Nos dias atuais, a biblioteca atende cerca de 8 mil famílias. O espaço é descrito como uma biblioteca viva, onde a interação e o acolhimento são fundamentais. Já no distrito do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, está localizada a Biblioteca Luísa Erundina. O projeto nasceu em 2008 e se transformou em um espaço de acolhimento e incentivo à leitura. A biblioteca está inserida no projeto Território Educador, iniciativa da Prefeitura de São Paulo que busca tornar a favela da Erundina uma comunidade leitora. Em abril de 2025, o governo federal, por meio do Ministério da Cultura, lançou o novo Plano Nacional de Livro e Leitura. O plano está dividido em 4 pilares: democratização do acesso, fomento e leitura, valorização institucional da leitura e fomento à cadeia produtiva do livro, assim como fortalecer as bibliotecas públicas e comunitárias em todo o Brasil. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.